Muito bem, estamos de volta com o programa Cidadão Consumidor, aqui na sua TV Mato Grosso, canal 27.1. Obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja. E você pode interagir conosco através do WhatsApp, 9691-2727. Envie a sua selfie, envie o seu comentário, envie a sua pergunta para o Dr. Rolf Santiago, que já está aqui ao nosso lado nesta sexta-feira, tá certo? 9691-2727. Estamos também nas redes sociais, através do facebook.com/programa Cidadão Consumidor e, claro, estamos também aqui no site Cidadão Consumidor. Você que está no canal fechado, na Sky, é o 327.1. Um abraço, obrigado pela sua companhia. Dr. Rolf Santiago, boa tarde mais uma vez, é um prazer recebê-lo e tê-lo aqui ao nosso lado em mais um programa Cidadão Consumidor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Dr. Eric. Boa tarde a você que nos assiste. É um prazer, mais uma vez, estar participando do programa. Um programa tão animado. A gente tem visto aí só coisa boa, né, Túlio? Sim. A gente tem visto os candidatos que estão podendo se manifestar, apresentar suas propostas. Tem visto o programa interceder pelos direitos aí dos consumidores que estão cada dia... agora nesse momento de pandemia, acho que tendo seus direitos mais e mais desrespeitados. Então o programa tem sido de uma serventia enorme para a população da grande Cuiabá, né, Túlio? Verdade. E já que o senhor falou da pandemia, da Covid-19, do coronavírus, daqui a pouco eu vou apresentar o quadro Coronavírus de Mato Grosso e Cuiabá, mas infelizmente, viu, doutor? As mortes estão aumentando. Está aumentando, Túlio. Eu achei que já estava melhorando a situação em Cuiabá. A gente fica nessa, né? Aumentou. Sobe, desce, a gente não consegue chegar num ponto de equilíbrio, né? Está complicado. Muito complicado. Bem, eu vou mostrar para você agora essa matéria, Amigos do Pantanal. Muito importante. Grupo de protetores Amigos do Pantanal precisam de ajuda para continuarem alimentando os animais vítimas das queimadas. As imagens são de Gilson Costa. Põe na TV, para o povo ver. O professor Sandro Lucozzi, ele é professor da IFMT e também voluntário do projeto Amigos do Pantanal. O que aconteceu nesses últimos 60 dias é trágico. Lamentavelmente, professor, os animais estão necessitando de ajuda e o fogo, mesmo com as chuvas, ainda existem focos. O que os voluntários Amigos do Pantanal estão fazendo com relação a isso? Bom, se os animais estão comendo, é graças a uma centena de voluntários e voluntárias que estão mobilizando, né, enfim, toda a cidade e arrecadando doações para que a gente faça 3 toneladas de alimentos chegar todos os dias na Transpantaneira. Então, o que nós tivemos feito durante todos esses dias é isso, fazer com que 3 toneladas de alimentos cheguem na Transpantaneira todos os dias. Então, tudo que sobrou é cinza daquilo tudo que foi devastado e foi queimado. Então, mesmo que a chuva volte, a gente vai esperar um tempo ainda para que tudo possa reflorescer, brotar, frutificar, para que os animais possam então ter o que comer. Enquanto isso, a gente corre contra o tempo para fazer o animal comer com aquilo que a gente leva para a Transpantaneira. A devastação foi rápida, professor. Agora, a recuperação, a devolução da natureza à população, ela é bem lenta. Ela é lenta, a gente não consegue precisar ainda exatamente o tamanho do estrago. É visível, quem chega no Pantanal hoje consegue perceber isso claramente. Nós vamos trabalhar muitos anos para que a coisa comece a voltar ao normal. Enquanto isso, nós cidadãos, independente da vontade do governo, temos que continuar empenhados e fazer a nossa parte. Salvar esse bioma que é importante não só para nós, no Mato Grosso, mas para o planeta. O senhor que esteve em loco lá, professor, já que o senhor faz parte, é voluntário desse projeto Amigos do Pantanal, é pior do que as imagens nos mostram? Realmente é cruel. Quando a gente chega, por exemplo, eu tenho esse registro, né, que vocês têm, é uma anta que morreu soterrada, porque ela não tinha oxigênio, ela não tinha força, estava desidratada e ela morreu soterrada numa lama. Então, esse tipo de situação é o que a gente vê diariamente, porque
cada hora que a gente chega no lugar, a gente explora mais um pouco onde a gente não teve acesso. E a cada expedição e a cada busca, a gente encontra muito, além da fauna que foi destruída, a gente encontra muito resto de animais que foram sacrificados, enfim, mortos pelo fogo ou pela fome. É uma destruição muito grande. Professor, e os amigos que estão nos assistindo agora o programa Cidadão Consumidor, que indiretamente também querem ser voluntários dos Amigos do Pantanal, de que forma que eles podem ajudá-los? Nós precisamos muito. Para o alimento chegar na Transpantaneira, a gente trabalha uma semana colhendo alimentos em Cuiabá, selecionando esses alimentos, porque também não pode ser levado alimentos estragados, podre, enfim, então 3 vezes por semana nós precisamos muito de voluntários, né? Segundas, quartas e sextas, a partir das 4 da tarde, na rua Feliciano Galdino, número 50, no Porto, a gente trabalha. Tem hora para começar e não tem hora para terminar, porque o serviço é muito grande. Então a gente precisa de mãos para ajudar na separação, né, desses alimentos que são levados diariamente para o Pantanal. Esses alimentos são doados. A água também é importante, né, professor? Sim, muitos ribeirinhos estão sem água potável, né? O poço secou, enfim, não tem água. Então a gente faz, né, coleta de água mineral e vamos levando e deixando nas comunidades, nos barracos, enfim, onde a gente vai encontrando, né, pessoas ao longo do nosso caminho. Além desse endereço que o senhor acabou de citar, um telefone para que as pessoas entrem em contato. Bom, a gente tem @elbichomt no Instagram, é a melhor forma, porque ali tem todos os endereços, todos os horários, inclusive todas as listas, porque não é qualquer alimento, tem uma seleção de alimentos, porque a gente precisa tomar esse cuidado. Então no @elbichomt nós temos todas as informações, seja para doação de alimentos, seja para doação de recurso financeiro, para que a gente possa comprar os alimentos que a gente não ganha e comprar também água mineral. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado. Gratidão, salve o Pantanal. As imagens são de Gilson Costa para o programa Cidadão Consumidor. Ainda bem, né, Dr. Rolf, que nós temos pessoas voluntárias preocupadas com a nossa fauna, porque está complicado, está difícil, né, doutor? Bonito trabalho, bonita iniciativa, Túlio. A gente tem visto as pessoas se preocupam muito com as pessoas, com moradores de rua, com os haitianos, com venezuelanos, mas esquecem dos animais. Tá? Esquecem que eles também precisam de ajuda. A gente viu esses dias uma onça pintada ali no Pantanal com as patas toda queimada. Se não fosse resgatada, com certeza seria mais um animal morto. Só um adentro, doutor. Ontem, lá em Primavera do Leste, uma anta também foi resgatada por voluntários com as 4 patas queimadas. Ela foi transportada de helicóptero lá de Primavera. E qual seria a probabilidade do animal desse sobreviver se não fosse resgatado? Zero. Nenhuma. Zero. Ia ser vítima ou de outra queimada, ou de outro animal, ou às vezes morrer atropelada. Agora, isso são os animais maiores que a gente consegue enxergar. E os pequenininhos que morrem no meio do fogo, macaquinho, passarinho, então... Os peixes que nós mostramos Você viu ali pintados, tá? Que morreram ali, talvez até encalhados, tentando sair da água, porque a água estava insuportável. Fervendo. Então, de fato, Túlio, é uma iniciativa fantástica, é um trabalho, assim, de se parabenizar mesmo, porque as pessoas esquecem, tá, dos animais, esquecem que também são seres vivos e que também precisam de ajuda. E que fazem parte da biodiversidade, né? Sem dúvida, Todos fazemos. sem dúvida. Doutor Eric, é plausível essa iniciativa, né? Sim, meu amigo Edilson Túlio. E como? Eu até disse aqui agora há pouco nos bastidores para você e para o doutor, da necessidade de podermos ajudar. Muito me interessei pelo projeto. Então é sempre bom nos colocarmos à disposição para ajudarmos a quem de fato é vulnerável. E Túlio, me permita falar sobre um aspecto, se assemelha, mas não é o assunto propriamente dito. Um dos motivos que buscamos aumentar a pena em desfavor daqueles que causam violência contra os animais, a fauna e a flora, é pelo fato da vulnerabilidade deles. Eles são indefesos propriamente dito. Então, projetos como esse, medidas de segurança como essa, é claro que são louváveis. Muito bom pelo trabalho. A punibilidade tinha que ser maior, então. Sem sombra de dúvida. Pois é, doutor Rolf, infelizmente, há suspeitas até de que foi criminoso. Isso tudo que aconteceu no Pantanal, dessa devastação, onde a perda foi imensurável. E vai ficar por isso mesmo, doutor Rolf? A gente viu que já tiveram várias filmagens de pessoas iniciando fogo, né?
Então, conseguiram filmar, a polícia foi atrás de algumas, uma mulher chegou a ser identificada, mas, infelizmente, é um caso entre inúmeros, né, Túlio? E a maioria acaba sem punição nenhuma, acaba nem mesmo sendo identificada a pessoa. Então, é triste saber que tem pessoas que se propõem a uma situação dessa. Às vezes, para criar um problema, e não sabe a extensão desse problema que ela está causando. Então, é triste a gente ver uma situação, uma falta de humanidade dessa, Túlio. Falta de humanidade e desinformação. Sim, sim. Falta até de Deus no coração, Túlio. Também dá para incluir. Sem dúvida. Muito bem. Olha, vamos agora de Blitz da Saúde, aqui no programa Cidadão Consumidor. Olha só, o Hemocentro abre neste sábado, dia 24, para doadores que não disponibilizam de tempo durante a semana. As imagens são de Gilson Costa. Põe na TV, para o povo ver. Blitz da Saúde. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Excepcionalmente, neste sábado, dia 24, o Hemocentro em Cuiabá irá abrir as portas para que as pessoas que não têm oportunidade durante a semana de fazer essa doação. Nós vamos falar com a Camila Elias, ela que é gerente de doação. É importante essa data, abrir as portas para aquelas pessoas que trabalham durante a semana para fazer uma doação que é tão importante e que pode salvar vidas. Com certeza, nós estamos vivendo um momento crítico devido à pandemia e é agora que a gente precisa ainda mais dos nossos doadores. Então, com o objetivo de atingir um número maior de pessoas, nós decidimos abrir mais um sábado desse mês para que as pessoas que não conseguem vir no horário entre 7h30 e 17h30 no MT Hemocentro durante a semana possam estar vindo nesse sábado. Como é que está o estoque de sangue hoje, Camila, aqui no Hemocentro? Está crítico. A gente já enfrentou momentos melhores, mas atualmente a gente teve uma grande redução de número de doadores. Não são todos os dias que a gente encontra o corredor lotado, cheio dentro das medidas de segurança. E nós estamos precisando cada vez mais de tipos sanguíneos como A positivo, O negativo, entre os outros tipos sanguíneos que não deixamos de precisar. As pessoas que estão nos assistindo agora aqui, o programa Cidadão Consumidor, qual é a idade necessária para que seja um doador de sangue? Que tipo de doença ela não pode ter tido para que ela seja um doador? Então, o doador pode ter entre 16 e 69 anos. Se menor de idade, tem que vir acompanhado de um dos responsáveis legais. A pessoa precisa estar bem de saúde, não pode ter sido exposta a situações de risco. Câncer é uma doença que já torna a pessoa inapta. Então é necessário ter todo cuidado com a alimentação, não comer alimentos gordurosos, não ingerir bebida alcoólica. São esses cuidados básicos. É importante também, Camila, ressaltar que o procedimento é rápido e indolor. Sim, com certeza. O tempo em média dura de 30 a 40 minutos para efetuar todo o processo. Às vezes pode acontecer do doador ter que fazer um lanche, depende de como está a pressão, se comeu tem muito tempo, aí pode demorar um pouquinho mais, mas o processo de doação em si não vai passar mais de 1h30. Também é importante ressaltar que doar é um ato de amor. Com certeza. Além de você estar disponibilizando seu tempo para vir aqui no MT Hemocentro, você salva 4 vidas. Uma única bolsa de sangue. Muito obrigado. Por nada. As imagens são de Gilson Costa para o programa Cidadão Consumidor. Blitz da Saúde. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Às vezes, Dr. Rolf, as pessoas não dão muito valor em serem doadores de sangue. Mas quando eles descobrirem da importância de ser um doador e de que ele poderá estar salvando com uma doação, pelo menos 4 vidas, ele tendo essa conscientização, ele com amor irá fazer a doação, Dr. Rolf. Sem dúvida, Túlio. A gente tem visto muito, Túlio, casos específicos. Por exemplo, você tem alguém da família precisando, aí muita gente vai lá direcionado para aquela pessoa. E às vezes acaba sobrando sangue para aquela pessoa. Agora, para ir lá com frequência, estar doando, estar independente do rosto lá que está recebendo, isso a gente não tem visto, né? Tem diminuído bastante. Então, de fato, a gente até brincou. Talvez se diminuíssem a espessura da agulha, né, do canudinho, sim, aumentaria o número de doadores. Sim. Mas é uma necessidade, né, Túlio? Precisa sim, precisa de pessoas lá doando. A gente sabe que
nesse período, diminui muito o número de doadores, Túlio, porque antes de você doar, você tem que fazer alguns exames, tem que cumprir alguns requisitos. E até mesmo quem teve há pouco tempo corona não pode ser doador. Então a gente sabe que muita gente não está se enquadrando na condição de doador, e pessoas que já eram doadores fixos, permanentes. O senhor tocou num ponto muito importante, um familiar da gente que precisa receber o sangue, aí a gente vê o quanto da importância de ser um doador. A mesma coisa eu falo para a Covid-19. Ainda tem algumas pessoas que não tiveram parentes próximos que foram vítimas da Covid-19 e por isso às vezes desrespeitam e levam até com uma certa leviandade a gravidade do coronavírus. Mas quando afetar algum ente querido e isso for muito grave, a pessoa vai ter uma conscientização maior de que ela precisa se cuidar e cuidar dos adjacentes. A gente sempre acha, Túlio, que não vai acontecer com a gente ou com os nossos, né? A gente acha que toma mais cuidado do que todo mundo, a gente acha que a gente está sempre imune às situações, até que aconteça, tá? Então, de fato, lá em casa, todos nós já tivemos, você sabe disso, na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, todos nós ali já saímos do grupo de risco. Mas nem por isso nós vamos começar a desrespeitar as normas. Por quê? Porque da forma que nós saímos, eu não sei se o Dr. Eric ou se você saiu, e se eu não tomo o cuidado, se eu não mantenho o distanciamento, se eu não uso a máscara, se eu não passo álcool, eu posso estar, às vezes, sendo o vetor de transmissão para essas pessoas. Então, eu tenho que pensar também nos outros, naqueles que ainda não tiveram a contaminação, às vezes não passaram por essa situação. Graças a Deus, os que passaram, os que não estão mais preocupados com isso. Mas a gente tem que lembrar, como você falou agora há pouco, o número de mortes está aumentando em vez de diminuir. Então, quer dizer, alguma coisa está acontecendo. As pessoas que já pegaram estão deixando de se cuidar e às vezes estão sendo vetores para a contaminação de outros. Pode ser assintomáticas, né? Mesmo Exatamente, sem saber. exatamente. Muito bem. Olha as pessoas interagindo conosco aqui através do 9691-2727. Olha aí, a nossa Marilene Silva. Tá aí a Marilene, põe na TV para o povo ver, lá do Jardim Vitória. Ela que todos os dias nos acompanha. Olha aí a Marilene, para ela, para que nós possamos vê-la através da tela, tá certo? Daqui a pouco a gente vai colocar a Marilene aí na televisão, né, Dr. Rolf? Para que ela se veja também, porque é importante, né, Dr. Rolf? Você faz a selfie e daí você se vê na TV. Isso é muito legal, né? Se a pessoa ela manda a selfie, é porque ela quer que apareça aqui, né, Ela Túlio? quer se Só ver. não serve para deixar guardado, né? Não, Não. é verdade. Vamos ver se a gente consegue colocar a Marilene agora, não tem condição? Muito bem, nossa produção está informando que não tem condição, mas a Marilene está conosco, e isso é muito importante, né, Dr. Rolf? Muito importante. Tem pessoas conosco também no Facebook? Temos sim, Túlio. A Tete Prado aqui nos mandou um abraço, ela sempre com seu entusiasmo, uma alegria, mostrando aqui para nós a sua participação efetiva, Tete Prado. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero fazer aqui um pedido à senhora. Copie o link, facebook.com/Programa Cidadão Consumidor, manda para as amigas, manda para os amigos e vamos todos juntos nessa. Dona Teté, Túlio, Dona Teté Prado. eu me lembro dela desde que eu comecei a vir no programa. Eu comecei a vir no programa em 2006. Há 14 anos. E a Dona Teté tem participado esse tempo todo, viu? Olha. É uma consumidora assídua do programa. Muito bom. Será que temos condições agora? Não? Então tá. Doutor Eric Rafael, qual é a pergunta que o senhor tem para o Dr. Rolf, por favor? Muito bem, meu amigo Edilson Túlio. A pergunta que nós temos ao Dr. Rolf é inerente às relações de consumo. O que precisa o consumidor fazer, doutor, para cancelar os serviços de telefonia sem quaisquer burocracia? Dr. Eric, hoje nós temos alguns meios, tá? Então, talvez o principal seja pelo próprio SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, das operadoras de telefonia. Então, o consumidor ele pode sim entrar em contato com as empresas de telefonia, pedir o cancelamento, lembrando sempre, por favor, anotem o protocolo de atendimento.
não tem como comprovar que você fez a solicitação do cancelamento se você não tem o número do protocolo depois para confirmar isso. Ou faça o seguinte, coloca aqueles aplicativos no celular que gravam a ligação e ligue do seu celular, porque daí a sua solicitação de cancelamento vai ficar registrada nessa gravação. Outra forma seria pelos aplicativos dessas operadoras. Muitas operadoras já estão disponibilizando aplicativos e dentro desses aplicativos a Anatel está determinando que tem uma aba lá de cancelamento também. Infelizmente, o cancelamento nos aplicativos não estão sendo automáticos como deveriam. Você, embora solicite o cancelamento, confirme tudo, printe a tela com a sua solicitação, aí depois um operador da empresa vai te ligar para ver se consegue te convencer do contrário, o que não deveria ser feito. Deveria ser respeitado a solicitação do consumidor no momento que registrou ali no aplicativo. Se ele já se deu o trabalho de registrar o pedido de cancelamento, não tinha que ninguém ir lá para confirmar nada. E muitos operadores estão ligando, na verdade, tentando convencer os consumidores através da ameaça, falando que ele vai ter multa de quebra de contrato. Agora, é importante que você saiba quando é devido e quando não é, Túlio, essas multas por quebra de contrato. Você só é obrigado a cumprir um certo período de vigência no seu plano se você teve algum benefício financeiro com ele. Por exemplo, você recebeu um celular gratuito ou com desconto significativo para ficar no plano por certo período. Então, de fato, se você rompe o seu contrato antes, você está tendo um benefício indevido. Certo? Então, neste caso, a sua fidelidade tem que ser respeitada. E a quebra da fidelidade poderia, sim, gerar essa multa por quebra contratual. Agora, se você não recebeu um aparelho, nada disso, simplesmente fez um plano, você pode romper a qualquer momento. Doutor Rolf, uma pessoa tem um cartão de uma loja, inclusive essa loja não é da estátua, tá? Mas ela é de nível nacional, tem Sim, várias sim. cidades do Brasil. Essa Certo. pessoa morava em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Certo. Ela foi nessa loja, tá? E ela tinha o cartão da loja, morando lá em Ponta Porã. Mudou-se para Cuiabá. Não utilizou o cartão na loja. Passou algum tempo, ela cancelou o cartão, o que é normal, né? Sim. Agora ela está recebendo ligação do jurídico desta empresa que ela tem débito. O que seria isso, doutor? Bom, como eu falei, é muito importante toda solicitação de cancelamento ser documentada. Se foi por telefone, o número de protocolo. Pessoalmente, ela me falou. Se foi pessoalmente, você precisa sair de lá com algum documento que comprove isso e guardar por pelo menos 5 anos. Todos os documentos, Túlio, precisam ser guardados por pelo menos 5 anos. Por que esse prazo? Porque esse prazo é o prazo prescricional de qualquer relação segundo a lei brasileira. Então, se você, dentro do prazo de 5 anos não foi cobrado, você não pode mais ser cobrado por aquela dívida. Então, por isso que você tem que guardar pelo menos por 5 anos qualquer documento que comprove ou pagamento, ou pedido de cancelamento, ou que te isente de alguma responsabilidade. Agora, caso ela não tenha nenhum desses documentos, aí vai ser complicado, Túlio, porque vai ficar a palavra de um contra a palavra do outro. Mas, na verdade, também, ainda nesse assunto, é a palavra de um contra a palavra de outro. Mas ela não tinha dívidas, até porque é uma pessoa que sempre quita os seus débitos nos vencimentos. Agora, seria muito fácil demonstrar, neste caso, se ela não tinha dívida, Débito. Túlio, não tinha débito, pedindo um extrato do que seria essa dívida atual. Por quê? Vai mostrar que, na verdade, é tudo taxa de administração, que ela não utiliza aquele serviço, aquele cartão, há tantos anos, As por tais exemplo. anuidades, né, doutor? Anuidades, exatamente. Então, se ela solicitar esse extrato, vai ficar demonstrado isso. Aí sim, ela vai ter um documento que demonstre que ela não utilizou aquele serviço e junto a uma das unidades de defesa do consumidor, PROCON estadual, PROCON municipal, ela pode então requerer o cancelamento e o não só do cartão, mas também dessa dívida. Agora, lembrando, é importantíssimo, tá? Se acontecer uma coisa dessa, não procurar só o PROCON, procurar também a DECOM.
registrar um boletim de ocorrência para que se instaure um procedimento criminal e verifique se aquilo não é uma prática da empresa. A gente tem visto empresas que elas forçam os consumidores sempre a manter a relação dessa forma, agindo com deslealdade. Então, se você procura só o PROCON, aquilo ali não vira um registro criminal e você depois não consegue demonstrar que é uma prática delituosa, que às vezes é um estelionato que está sendo tramado ali por trás. Então, é recomendável que todos os consumidores que se deparem com essa situação registre um boletim de ocorrência junto à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, DECOM. Muito bem, está dada a dica aí, eu tenho certeza que ouviu atentamente e irá tomar essas providências. Bom, vamos a um rápido intervalo comercial, vamos falar de Forte Atacadista. O barato é estar com você. Olha só, o aniversário Forte 21 anos começou. O campeão dos preços baixos está cheio de ofertas. Essas ofertas são imbatíveis. Eu vou mostrar algumas delas para você agora aqui no nosso programa. Olha só, arroz tio urbano, tipo 1 polido, pacote com 5 quilos, R$ 21,49. Coxinha da asa sadia, pacote IQF 1 quilo, R$ 10,89. Cerveja Pilsen Raiciban, 350 ml, lata, beba com moderação, R$ 2,99. Lava-roupas Pó Tixan, bag leve, com 5 quilos, pague 4,5 quilos, primavera, apenas R$ 23,90. Fraldinha bovina Friboi ou Montana a vácuo, peça, quilo, R$ 24,90. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Seguimos as regras sanitárias. É aniversário Forte 21 anos, o campeão dos preços baixos. Um mês inteiro de ofertas imbatíveis. Fraldinha Friboi ou Montana vácuo quilo, R$ 24,90. Arroz urbano, R$ 21,49. Coxinha da asa sadia, 1 quilo, R$ 10,89. Eisenbahn 350 ml, R$ 2,99. Beba com moderação. Lava roupas em pó Tixan, leve 5 quilos, pague 4,5 quilos, R$ 23,90. Tudo para sua casa e seu comércio. Aniversário 21 anos Forte Atacadista. Venha aproveitar. Quando eu era pequena, eu e meu pai inventamos uma receita especial. O amor pela cozinha era o nosso maior passatempo. Essa paixão se transformou em negócio e, se depender de mim, eu vou tornar a nossa receita um grande legado. Quando se trata de grandes planos para cuidar da saúde da sua equipe, a Unimed é especialista. Com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Vamos cuidar da sua empresa? Escolha o seu grande plano. Cuidar de você. Esse é o plano. Oi, gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe, escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Super Compra Comper! Vem aí a 8ª edição do Super Compra Comper! A família se atrapalhou! Na última edição, a família Eguês fez a festa e levou mais de R$ 500 em compras. Para participar é muito fácil. Curta a página Cidadão Consumidor no Facebook, marque 3 amigos no post oficial da promoção e compartilhe o post na sua página. A família Eguês correndo, lá da Bolívia! Pronto, você estará concorrendo. Super Compra Comper. Tá esperando o quê? Te vejo lá. Conheça o novo Hospital São Judas. Uma estrutura completa e diferenciada bem pertinho de você. Diversas especialidades médicas. Exames. Novas recepções. Novos leitos. Consultórios modernos.
O cuidado nos inspira em cada detalhe. Hospital São Judas Tadeu. Quando você precisar, estaremos aqui. Olha o futuro, tá baratinho, tô vendendo, hein? Olha o futuro, quem quer comprar? Tem futuro da família, 4 aninhos. Tem futuro do menino na escola ruim. Olha o futuro! Tem imposto atrapalhando o comércio, os empregos, tem fila no hospital pra sogra. Olha o futuro! O futuro tá bem baratinho, tô vendendo, hein? Costela bovina fina, quilo R$16,90. Arroz cremoso, R$19,90. Feijão carioca da casa, 1 quilo, R$5,79. Fralda Cremeríper na compra de 2, pague R$29,90 cada. Oferta exclusiva do site. Rosquinha Mabel, 700 gramas, R$4,99. Vem comemorar, é a sua vez de ganhar. Aniversário Compre. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidadão Consumidor, aqui na sua TV Mato Grosso, canal 27.1. Obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, tá bom? Interaja conosco através das redes sociais, é o facebook.com/cidadão consumidor, tá bom? E claro, estamos no site www.cidadãoconsumidor.com.br, estamos na Sky, 327.1. Lembrando que estamos aqui no programa Cidadão Consumidor, porque o titular do programa, ele é candidato a vereador aqui por Cuiabá e por isso, devido à lei eleitoral, ele tem que se afastar e por isso estamos aqui apresentando o programa Cidadão Consumidor e também o programa Ponto de Vista, tá bom? Um abraço aí, obrigado pela compreensão. Você que continua acompanhando o programa Cidadão Consumidor. Olha só, viaduto entregue, obra 100%, com recursos próprios, foi entregue aos cuiabanos na manhã desta sexta-feira. Põe na TV, para o povo ver. O viaduto José Maria Barbosa, Juca do Guaraná, foi entregue à população nesta sexta-feira pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. É o primeiro viaduto com recursos 100% da Prefeitura. Estamos ao lado do secretário Antenor Figueiredo. Obra entregue à população. A população agora pode usufruir e o trânsito desafogou, secretário. Um presente aí para a população cuiabana, né, da Prefeitura Municipal de Cuiabá. E além de ser o primeiro a ser com recurso próprio, é o primeiro a ser feito por uma prefeitura. Cuiabá nunca teve um viaduto feito por uma prefeitura. Com certeza vai desafogar muito o trânsito aqui dos entornos, né? E desafogando também a Arquimedes Pereira Lima e a Fernando Corrêa, que o trânsito começa a refletir lá também. Além da ciclovia, que dá uma oportunidade, segurança aos ciclistas. Sim, é mais uma parceria da prefeitura com os ciclistas, né? E foi entregue a ciclovia toda sinalizada e que presente o Cuiabá merece. E nós podemos observar, claro, o viaduto foi entregue, mas as obras continuam. Os trabalhadores da prefeitura estão agora colocando um jardim para ficar ainda mais bonito esse viaduto que foi entregue à população. Sim, é a parte da urbanização que nós estamos terminando e a retirada de alguns New Jersey que estavam fazendo intervenção de algumas vias. Então estamos terminando, mas o viaduto 100% liberado e entregue à sociedade. Muito obrigado. Obrigado a vocês e tenham um bom dia. As imagens são de Gilson Costa para o programa Cidadão Consumidor. Doutor, eu observei aqui durante a matéria que nós exibimos aqui no programa Cidadão Consumidor e eu vi a admiração do doutor Rolf. Por que essa admiração toda, doutor? Eu acho que essas ciclovias, eles são meio furadas, né, Túlio? Eu não sei se eu tenho coragem de andar de bicicleta nesses lugares, não. Que nem você pega Miguel Sutil, Túlio. Tá. Vamos ser realistas, certo? Vamos. No domingo, eles colocam um monte de cone ali. Você já passou de carro por ali? Ah, é complicado. Você já viu quantos cones têm caído, derrubados? Porque alguém
derrubou, Túlio. não foi o vento, senão não derrubaria foi. todos. Aquilo ali é pesado, é grande. Sim. Tá? Agora, e ali, que nem cone tem? Eu não sei, essas ciclovias de Cuiabá eu acho que é enfeite só, não tem finalidade nenhuma não. Aquela ciclovia ali, ela ficou sinistra mesmo, porque não respeitam o ciclista, infelizmente alguns motoristas não respeitam os ciclistas, não respeitam os pedestres. E se o ciclista estiver, ainda mais à noite, passando, utilizando o que lhe foi destinado, que é a ciclovia, mas ele está na rotatória, será que um motorista vai respeitá-lo? Não acredito nisso. Cidades maiores, como por exemplo Brasília, nós temos lá aproximadamente 700 quilômetros de ciclovia, Túlio. Só que a ciclovia lá é separada do asfalto. Ela é retirada. Então você teria o asfalto, um canteiro, a ciclovia e a calçada. Então quer dizer... Há uma proteção. Fica uma proteção. Sim. O carro, para chegar na ciclovia, ele teria que passar por cima de um canteiro. Tá? Então quer dizer, cria uma segurança para o ciclista. Agora, aqui não. Você pintar a rua, você acha que isso daí resolve alguma coisa? Infelizmente, acho que não. Tá certo. Mas tá aí, mas pelo menos estava um transtorno para nós motoristas. Desafogou o trânsito, claro. Eu dei um monte de volta ali, perdido. Eu entrei, não sabia para onde sair. Tinha que ir pelo moinho. Nossa, tava terrível. Certo. Tá? E a gente esquece, a gente acaba entrando lá, não tinha sinalização adequada. Orientativa, né? Não tinha, eles te mandavam para dentro do bairro, chegava dentro do bairro, você se virava, porque não tinha nada falando vira aqui, vira ali, e eles acham que todo mundo conhece todas as ruas de Cuiabá, e é desse jeito. Então, graças a Deus, pelo menos vai desafogar agora esse tumulto que está o trânsito de Cuiabá. Muito bem, doutor Rolf, muito bem. Olha, nós temos recebido algumas reclamações com relação ao DECOM, a Delegacia do Consumidor. E o doutor Eric tem uma pergunta para o senhor doutor Rolf. Qual é a pergunta, doutor Eric? Sim, nós temos. A pergunta que nós temos é direcionada a quais providências o cidadão tomar quando não se vê atendido lá na DECOM. Bom, doutor Eric, melhor do que eu, sabe que a DECOM ela responde também pela falta de prestação do serviço dela e ela responde a uma corregedoria. Então, pode sim ser denunciada a falta dessa prestação à corregedoria. Lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, traz os direitos básicos do consumidor. E dentre os direitos básicos do consumidor, nós temos lá o serviço público de qualidade. Então, a falta de prestação do serviço público demonstra que ele não é de qualidade. Então, isso pode e deve ser denunciado até mesmo a outros órgãos de defesa do consumidor. Porque quando a DECOM ali, que é um órgão público, não está prestando o serviço dela, ela está desrespeitando o artigo 6º, que é uma garantia, que é um direito básico do consumidor. Existem órgãos hoje também do Estado responsáveis pela defesa desse direito, que seria os PROCONs. Então, muito embora não seja comum a gente ver um consumidor denunciar um órgão público junto ao PROCON, é totalmente possível, é totalmente plausível essa possibilidade. Então, o consumidor pode sim buscar um órgão de defesa do consumidor, pode sim buscar um PROCON estadual, pode sim buscar um PROCON municipal e pode buscar a corregedoria da polícia também para denunciar a falta da prestação desse serviço. Muito bem, está respondida aí a pergunta que chegou, que foi elaborada pelo doutor Eric através de um telespectador. Por isso é importante essa interação entre nós. É você entrar em contato com o cidadão consumidor através do nosso telefone 9691-2727. Vou estar aqui, ó, vai estar aqui na sua tela, 9691-2727. Você tem alguma dúvida? Você está passando por alguma situação semelhante a essa, como a DECOM, por exemplo? Elabore a sua pergunta, envie para nós, para que nós possamos repassá-la ao Dr. Rolf. É importante essa interação entre nós, porque estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E é uma consulta que é bem orientativa pelo Dr. Rolf, e você só tem o trabalho de fazer a pergunta. E a resposta é dada, né, doutor? Sem dúvida. A gente está aqui para tentar, pelo menos, esclarecer as dúvidas dos consumidores. Na maioria das vezes consegue, viu, doutor? Pode ficar tranquilo. Solicitação atendida. Olha só, Prefeitura atende pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, é isso mesmo, e permite comércio atender em horário estendido. As imagens são de Gilson Costa. Põe na TV, para o povo ver.
Atendendo um pedido da CDL, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, assinou um decreto liberando o comércio a ficarem abertos até mais tarde. Isso foi uma conquista muito importante, né, Fábio? Foi uma conquista muito importante. Assim que terminou a Semana Brasil, que foi o primeiro período de vendas do segundo semestre, que superou, na verdade, as vendas do ano passado, assim que terminou, nós fizemos um documento, um ofício para a Prefeitura, solicitando a extensão do horário para o comércio de rua e também a liberação para que os shoppings e o comércio de rua também pudessem abrir aos domingos e feriados. O prefeito atendeu, a princípio tinha atendido a extensão do horário e agora veio atender a abertura aos domingos e feriados, que permite com que o empresário possa ter um pouco mais de tranquilidade e proporcionar uma comodidade maior para os seus clientes. Então, assim, todo minuto que todos os segmentos empresariais, seja o comércio, seja bares, restaurantes, ganharem a partir de agora, vai ajudar muito nessa retomada da economia. Isso, Fábio, também reflete na geração de empregos, porque o empresário, estendendo o seu horário, ele vai precisar de pessoas para que atendam outras pessoas. Isso mesmo, geralmente você vai precisar de mais um turno, né, para atender toda a população. E isso já vem ocorrendo principalmente com os shoppings. Então, a partir do momento que liberou os shoppings a abrir, né, aos domingos e feriados, já começou também as contratações para ter pessoas ali capacitadas para atender o seu cliente da melhor forma possível. É mais um passo para que a economia seja restabelecida. Isso mesmo, nós temos mostrado, né, todo esse tempo, demonstramos que não é o comércio, não são os setores produtivos que acabaram transmitindo a doença ou proporcionando transmissões da doença em si. Isso foi provado. Pelo contrário, a partir do momento que teve a retomada, a partir do momento que teve a abertura das empresas, na verdade nós conseguimos gerar até mesmo uma conscientização, uma orientação mais rígida, com mais disciplina para a população, e assim fez com que os números contribuíssem para que os números de casos da pandemia pudessem ser reduzidos. E esse engajamento entre prefeitura e CDL é muito importante, e quem ganha é a população na geração de emprego e na fomentação da economia. É sempre importante, né? Os entes públicos, a CDL é uma entidade representativa de classe, então ela sempre vai estar defendendo os interesses do lojista, do comércio, perante os entes públicos, procurando gerar soluções, políticas que possam favorecer, fomentar a nossa economia. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre estaremos aqui à disposição. As imagens são de Gilson Costa para o programa Cidadão Consumidor. Está aí, doutor Wolff, mais uma oportunidade, portanto, para que o comércio movimente mais as suas vendas. Bom, Túlio, ainda bem que começa a movimentar a economia novamente, né? A gente sabe que já tinha gente aí morrendo, não era do Covid, não. Era de falta de trabalho, falta de possibilidade de manter a sua família. Então, eu sempre defendi a menor intervenção possível do Estado no interesse privado. Certo. Sempre. Eu sempre fui dessa defesa, já falei aqui no programa inúmeras vezes. Tá? Então, acredito que não se justifica, tá, mais essa intervenção tão grande do Estado na limitação de horário, na limitação de dias, que a gente tinha aí, não podia abrir o comércio nos domingos. Então, é uma limitação também. Tá? Então, se a gente já sabe que não é o comércio aberto que está contaminando, que está matando, tá? Então não tem porquê dessa intervenção tão grande. Então, a lei da liberdade econômica, ela veio para limitar a intervenção do Estado. E a gente precisa lembrar que é uma lei federal, que ela sobrepõe os decretos municipais, decretos governamentais. Esses decretos só teriam poder se Cuiabá ainda estivesse em estado de calamidade, estado de defesa, que não é o caso. A gente sabe que não está mais. Então, a gente precisa voltar sim à normalidade,
manter os cuidados, como você falou, distanciamento, máscara, respeitar o outro, o colega que está próximo de você, que você não sabe se ele já foi contaminado, se não foi, mas lembrar que a gente precisa trabalhar, Túlio. A gente precisa fomentar o comércio, a gente precisa fomentar a economia e precisa colocar comida dentro de casa. Tá? A hora que seu filho começar a pedir e você não tiver um trabalho, você vai fazer o quê? Você vai falar que é culpa do Covid? Você vai ter que dar seus pulos e vai ter que fazer o negócio funcionar. Verdade. Muito bem, doutor. Muito bem colocado. Olha, eu vou falar para você agora da Pax Nacional. É isso mesmo, para você viver tranquilo, tranquilo. Olha só, pessoal, tá vendo esse quadradinho aqui embaixo na sua tela? Então, se você abrir a câmera do seu celular e mirar a câmera nesse quadradinho com cuidado, a câmera do seu celular vai ler esse código e abrir para você agora a oportunidade de você fazer seu plano Pax Nacional ou até de quitar suas mensalidades. É isso mesmo. A Pax Nacional Prever está há mais de 43 anos no coração das famílias de Mato Grosso. Se você busca segurança e tranquilidade por um valor justo, faça um plano Pax Nacional Prever e seja mais um associado do maior plano de assistência familiar do Centro-Oeste. Eu tenho o meu e convido você a também conhecer as facilidades e vantagens em fazer parte da Pax Nacional Prever. Tradição, credibilidade e seriedade que dá orgulho a todos nós que aqui vivemos. Lembrando que se o seu celular é de um modelo um pouco mais antigo, você precisa baixar um aplicativo que faz a leitura do QR Code. Pax Nacional Prever, para você viver tranquilo, tranquilo. Roda. Olha o futuro, tá baratinho, tô vendendo, hein? Olha o futuro, quem quer comprar? Tem futuro da família, 4 aninhos. Tem futuro do menino na escola ruim. Olha o futuro! Tem imposto atrapalhando comércios, emprego, tem fila no hospital para sogra. Olha o futuro! O futuro tá bem baratinho, eu tô vendendo, hein? Agora são 13 horas e 51 minutos em Cuiabá. Obrigado pela sua audiência, tá certo? Eu vou mostrar para você agora o boletim coronavírus, como fazemos todos os dias para que você fique atualizado. Olha só o painel de Mato Grosso. Mato Grosso registrou 138.888 casos confirmados, sendo casos confirmados, 120.469 estão recuperados e nós tivemos, olha o aumento que eu lhe falei, doutor Rolf, 3.766 óbitos em Mato Grosso. Ainda na semana passada, há mais ou menos 7 dias, havíamos passado poucos óbitos de 3.000 e agora já estamos em 3.766 óbitos. É triste, é lamentável. E tem também o painel do Covid de Cuiabá. Olha aí, você vai acompanhar comigo. Cuiabá registrou, olha só, 27.923 casos confirmados de residentes e 5.869 de não residentes, mas que estão sendo atendidos na capital. Dos confirmados, 19.083 já estão recuperados da doença. E olha, houve 1.011 óbitos de residentes e 422 de não residentes. Lamentável, essa doença continua avassaladora, ela continua tirando a vida dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Como a imprensa está de luto. O repórter fotográfico aposentado do governo de Mato Grosso, o Lenine Martins, de idade, que estava internado e entubado com o Covid-19 desde o início do mês de outubro, em uma unidade de terapia intensiva aqui em Cuiabá. Infelizmente, ele morreu hoje, nesta sexta-feira.
Não haverá velório, já a morte dele foi em decorrência, né, do novo coronavírus. Mas a família está organizando uma carreata que ainda não foi definido o horário ou como ocorrerá. O Lenine era servidor efetivo do Estado e atuou na Secretaria de Comunicação Social de Mato Grosso, a SECOM, por 41 anos. Está aí o nosso colega de trabalho, toda a equipe do programa Cidadão Consumidor, as condolências aí à família enlutada, mais um trabalhador, mais um cidadão de bem que infelizmente perdeu a guerra para o coronavírus, doutor Rolf. Exatamente, eu tinha lido a matéria, mas não tinha visto a foto, eu conhecia ele já há alguns anos e fico de fato chocado, fico triste com o falecimento de mais uma pessoa e um excelente profissional. Tá? Conheço ele, de fato, da SECOM e profissional excepcional. Vai fazer falta, sim, como pessoa e como profissional, Túlio. Todos nós o conhecemos, né, doutor Eric? As pessoas precisam ter a consciência quanto ao vírus. Eu insisto que não há ainda nada definitivo sobre a sua extinção. É mais uma vida que se vai, como tantas outras, tudo. E as perdas são grandes. Doutor Rolf, está um imbróglio aí na compra dessas vacinas. A gente vê isso todo dia. Qual a sua opinião com relação a isso? Tivemos um médico no Rio de Janeiro de apenas 27 anos, que ele foi voluntário para receber a vacina. Mas há um fato também que não seria a vacina e seria o placebo. Qual a sua opinião com relação a isso tudo, doutor Rolf? Túlio, eu de forma nenhuma tomaria uma vacina dessa chinesa ou russa. Eu sou bem claro, eu já falo para você. Falou várias vezes. Tá, várias vezes. Não tomaria uma vacina dessa. Nem a russa, doutor? Não, de forma nenhuma. Tá? E ainda mais, como o nosso presidente afirmou essa semana, tá? Não teve comprovação científica ainda pela Anvisa. Então, quer dizer, você está servindo de cobaia. Então, se veio da China, deixa os chineses lá testar, fazer o que eles quiserem. Tem bastante se gente vai lá. colocar algum cobaia, coloca deles, porque tem que colocar nosso. Né? Então, eu não vou ser voluntário, não vou tomar essa vacina. Tá? Graças a Deus, eu também já contraiu? Já contraí, então, quer dizer, não tem necessidade. E agora, aquela coisa que também que o Estado de São Paulo estava falando que ia ser obrigado, aí a gente está passando para o comunismo, né? Exatamente. Aí está passando para o comunismo. Então, se a pessoa não tem mais nem a escolha de falar se ela vai tomar ou não, aí também a gente já começa a ter uma intervenção muito mais do que abusiva. A gente passa a perda dos direitos civis. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Foi um discurso contrário do presidente da República, que disse toma quem quer. Exatamente. Tá? Aí sim, você está respeitando. Tá? É o direito à vida, é o direito à escolha, mas é seu direito. Não é do governador tal. Determinar. Tá? É meu. Eu que decido se eu vou tomar ou não o remédio. Então, e principalmente, Túlio, aqueles que não confiam naquele remédio. Por que ele vai ser obrigado a tomar uma coisa que ele não confia, que não teve ainda uma confirmação científica e principalmente do país que ele reside, do país que ele mora? Então, não concordo com essa vacina não, Túlio. A da Rússia e a da China o senhor não tomaria de forma definitivamente. nenhuma. A de Oxford ia pensar um pouco, doutor? Olha, depois que tiver a comprovação, pode ser que eu venha a tomar, tá? Agora, da onde veio o vírus, eu não... Tá? E a gente está vendo que as vacinas aí estão sendo suspensa a data de entrega dela no mundo inteiro porque não teve tempo suficiente para se chegar a uma análise conclusiva. Verdade. Como que a China já tem tudo pronto, Túlio? Tá? Não, Túlio, não. Não, essa não. Essa não. Pula. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Novo decreto, olha só. Esse novo decreto, ele libera bares, restaurantes e similares a ficarem abertos até a 1h da manhã. As imagens são de Gilson Costa. Põe na TV para o povo ver. Que restaurantes, bares, fiquem abertos
até a 1h da madrugada. Vamos conversar com o Coronel Salles, ele que é da Secretaria de Ordem Pública. Secretário, esse novo projeto, esse novo decreto, até 1h da manhã, em que isso ajuda o comércio? Olha, Túlio, nós estamos diante de mais uma medida de flexibilização do comércio, que é uma proposta que o prefeito Emanuel Pinheiro já tem tomado desde o começo, desde quando ele lançou as medidas restritivas com relação à disseminação e avanço do coronavírus. Periodicamente, ele analisa o cenário e vê se pode flexibilizar ou reduzir essas medidas. Estamos nesse período em que Cuiabá encontra-se no momento do nível baixo, flexibilizando, saindo da atividade que era autorizado o funcionamento até as 23 horas, indo para 1h. A fiscalização, ela precisa estar atenta. Não importa o horário que seja determinado. A partir daí, nós temos que estar pronto para fazermos valer aquilo que o nosso governo municipal tem definido como proteção da saúde e da vida dos brasileiros que moram em Cuiabá. Agora, mesmo com a extensão do horário, todos temos que tomar cuidados, né, Coronel? Ou seja, manter o distanciamento social, o uso da máscara, álcool em gel e assim por diante. As medidas de biossegurança, elas não foram revogadas, né? Que você já disse, uso obrigatório de máscaras, distanciamento de no mínimo 1,5 m entre pessoas, né? Evitar o ajuntamento, evitar as aglomerações e a disponibilização de material para a higienização, principalmente das mãos, né? Então são essas medidas que ainda estão em vigor e também o toque de recolher. Apesar de ser a partir da 1h da manhã, a partir da 1h da manhã cessa-se toda a atividade comercial, com exceção dos serviços essenciais. E a fiscalização estará atenta a tudo isso? A fiscalização já tem trabalhado há mais de 6 meses. Estamos indo para conclusão, para finalização do 7º mês e durante todo esse período nós empenhamos com muito afinco, e aqui eu quero fazer um registro muito positivo à equipe da Secretaria de Ordem Pública, aos fiscais, ao corpo de fiscalização, à segurança, que durante esse período nós fizemos valer todas as medidas baixadas por decreto, sem desrespeitar, sem confrontar, sem ir para o enfrentamento agressivo com a população, principalmente com a classe produtora, com a classe empresarial, e nós vamos continuar. Mesmo que exista a flexibilização, nós vamos continuar atentos a tudo aquilo que for medida restritiva baixada pelo nosso prefeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. As imagens são de Gilson Costa para o programa Cidadão Consumidor. Está aí o novo decreto, portanto, está liberado bares e restaurantes similares até a 1h da manhã. Da 1 às 5 tem aí o toque de recolher, tá bom? Vou falar para você do Aquapark. O Aquapark está de volta, olha aí. Piscinas, o Aquapark, agora com piscinas de ondas, nesse sábado e domingo, portanto amanhã, 24 e 25, depois da manhã, o Aquapark. E lembrando que o aniversariante do mês, no caso do mês de outubro, quem fez aniversário, entra gratuitamente no sábado para aproveitar a piscinas de ondas. Que legal! Tá aí, o Aquapark está de volta. E assim, com esse recado legal para você, nós chegamos ao final de mais um programa Cidadão Consumidor. Dr. Rolf, muito obrigado por mais uma vez o senhor participar conosco aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês, Túlio. Se Deus quiser, até a próxima. Um abraço ao Dr. Eric também. É um prazer estar aqui com vocês. Dr. Eric, muito obrigado. Nós nos reencontraremos na segunda-feira. E eu tenho um encontro marcado com você. Muito próximo, muito bem. E eu tenho um encontro com você marcado para domingo no programa Ponto de Vista. Um abraço, bom final de semana e até o próximo programa.
Programa Cidadão Consumidor. Oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Supermercados Comper, preço baixo junto com você. Pax Nacional Prever, viver tranquilo. Hospital São Judas Tadeu, quando precisar estaremos aqui.